Vamos lá! Mais um dia. Conversar hoje com a doutora Sayuri, medicina integrativa, falar de hormônios, hormônios e autoestima, essa questão toda da autoestima, do feminino, o que tem a ver aí com o Outubro Rosa, como isso tudo pode ajudar, né, a prevenir essas desordens do corpo físico. Hoje a gente vai trabalhar em outros níveis de conhecimento, com a doutora Sayuri, que vai já entrar. E amanhã, às 10 horas, a gente tem aula direto do México, aulinha de yoga com a dona Aimee, amanhã, direto do México. Amanhã é uma aula internacional para encerrar o nosso Navaratri, né? Esses 10 dias, né? Amanhã é o nosso 9º dia e hoje é a nossa noite, última noite, né? Para a gente começar a encerrar esse ciclo do Navaratri, né? Com essa grande celebração. A gente está já quase 10 dias dentro dessa consciência, muita coisa acontecendo, né? A gente está exatamente dentro desse coração benevolente aí do divino, esse coração materno. Então é uma boa hora da gente aproveitar e, enfim, transmutar o que precisa transmutar, né? Trazer mais sabedoria, mais equilíbrio para nossa vida, né? Principalmente em outros níveis, não tanto o físico, mas que refletem no físico. Ah, viu? Convite. Sei. Saiu. Gente, agora que eu vi que eu tô escura. Tá escuro. Ainda não te vi, só tô te ouvindo. Deixa eu ver se fica melhor. Tô até com a minha blusinha. Lembra, Sassá, dessa aqui, ó? Tu tava nesse ano lá? Não estava. Esse acho que foi no 2º ano, acho que foi Outubro Rosa. Eu tô escura, não tô? Não, na verdade tu não apareceu ainda. Não apareci? Não, tô sozinha aqui na tela. Quem tá assistindo aí, vocês estão vendo a Sayuri? Alguém que tá assistindo aí, dá um alô se vocês estão enxergando a Sayuri, que pra mim ela não está aparecendo. A internet ficou ruim, eu acho. Ah? Você também tá paralisada. Eu tô te ouvindo, mas você paralisou. Ficou congelada. E aí? Voltou? Eu vou sair e entrar de novo. Não tô te vendo. Vamos esperar essa entrar novamente, ver se saiu. Agora! Então eu tô achando que eu tô escura. Não, também. Então tá. Eu acho que é só. Eu acho que a parte de baixo fica mais escura pra mim, pelo menos. Não sei, pode ser também, de repente, o brilho do teu celular, mas tu tá aparecendo bem. Tá aparecendo bem pra gente aqui. Pelo menos eu tô vendo bem. Era o brilho. Vocês estão eu tava com a tela assistindo aí, escura. estão vendo essa sabendo? Estão vendo os dentes branquíssimos da Sayuri? Tá, agora tá. Teus dentes branquíssimos, estão vendo? A blusa e os dentes, Sayuri, estão bem nítidos. Não se preocupe. Tá com cabelão, né, Sassá? Ó, tá enorme. Nossa, enorme meu cabelo. Meu cortei ontem, ó. Eu e a Alex, nós fomos lá e pá, paramos nossos cabelos. Estamos descabelados. Gente, que demais, né? Bom com o cabelinho assim ficar mais prático. E aí, Sassá, como está? Tu tá aí no sul? Tô aqui, tô em Lages, tô aqui em Santa Catarina. Tá tô muito frio, feliz de estar participando desse evento. Tá friozinho. Tá friozinho, nossa, mas não muito. A Sayuri Ontem vai fazer inveja aí pro resto do Brasil, né? Que todo mundo morre de calor. Aqui tá bem fresquinho. Aqui tá bem fresquinho. Não tá uma temperatura extrema, mas tá agradável. Tá agradável. Aqui tá agradável. Legal, que bom. Então vamos lá, Susá. Então hoje a gente vai, né, mais uma live dentro do Navaratri, já estava explicando aqui antes de eu entrar. E a gente vai falar, né, um pouquinho sobre
essa questão dos hormônios feminina, como a medicina integrativa enxerga, né? Isso, principalmente a mulher, né? Que, enfim, a gente vai falar no geral, mas a gente vai focar mais na mulher pelo Outubro Rosa, né? Então, como que a medicina integrativa enxerga, né, de uma maneira já bem mais completa do que a medicina convencional, né? E aí a gente vai, né, aprofundar um pouquinho aí de como outras esferas que não só o corpo físico, né, como eles contribuem para essa desordem, né, chegar no corpo físico, né, e aí a Sayuri vai dar esse esclarecimento para a gente, todo o conhecimento dela, né, e a Sayuri, vocês estão ouvindo um dos áudios da que eu falei, eu acho muito legal acessar falar disso, porque a Sayuri é uma pessoa que não tem preguiça de explicar, né, então ela explica, 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 explica muito bem, de forma muito simples, muito prática, né? E não é todos os profissionais que têm essa vantagem, né? Alguns deles falam aquilo meio que se livrando do consultório ali, né? Ah, é isso, é porque é assim, tá tudo bem, né? E eu acho legal porque tu explica, tu dá exemplo, então eu sempre te convido para vir aqui, porque eu acho muito legal quando tu explica, eu tenho certeza que as pessoas que ouvem, né? Sempre compreendem que são pequenas coisinhas, né? Pequenos ajustes que a gente faz e o resultado, no contexto geral, né, é uma junção disso, né? Esses pequenos Sim. detalhes, né? Que às vezes a gente acha que é uma bobagemzinha, mas aquilo em longo prazo, né? E eu acho interessante a gente falar isso, porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi agora, que eu também, né, me mudei recente, eu comecei a tomar banho morninho. Eu sempre me banho gelado, nunca nem, não tinha nem, eu lembro que em Manaus não tinha nem chuveiro elétrico. E aí, como é muito friozinho para lá, né? Aí eu comecei a tomar o banho morninho, assim, né? Meio já mais para morninho para quente. E como alterou todo o meu sistema. Um banho que eu deixei de tomar gelado, que eu sei, tô vários, né? Todos os meus banhos de eram muito gelados, e como isso fez diferença. Eu comecei a notar várias coisas, assim. A produção de dopamina ficou comprometida, porque eu fiquei mais preguiçosa, eu fiquei. Cara, e assim, Uhum. quando eu percebi isso, eu falei, cara, é o banho. Sabe quando veio aquele negócio assim? Eu falei, cara, esse banho tá É, mexendo. E aí eu já exatamente. desliguei o chuveiro elétrico, assim, não importava o quão frio tivesse, voltei a tomar. E como as coisas que eu vinha percebendo mudaram. Então, assim, é uma coisinha que às vezes é só a gente que não sabe. É um Às vezes a gente não sabe. detalhezinho, é um É, e detalhezinho. a falta realmente é a falta da informação, né? Por isso que eu acho legal toda vez que tu vem aqui, tu começa a falar, explicar, porque tu traz esses detalhezinhos assim. Muitas das coisas que eu aplico hoje, eu aprendi contigo, né? Tu na convivência, tu explicando, né? E faz diferença. Eu vejo como isso faz diferença na minha vida, né? Então, eu acho muito legal, assim, toda vez que tu vem aqui, então já de antemão, já agradeço a tua presença aqui, né, para esclarecer tudo isso. E aí, para começar, só se apresente aí, diga quem você é, da cidade que está falando, Muito bem, para a gente eu começar. me chamo Sayuri, sou amiga da Cid lá de longa data. Nos conhecemos no paraquedismo lá há muitos anos. E esse meu trabalho, que é dentro da medicina integrativa, né? Inicialmente eu sou médica, eu venho de uma medicina tradicional e depois eu fui descobrindo a medicina integrativa através das minhas buscas internas e vi que o remédio, ele é maravilhoso, mas ele não basta. Então eu fui nessa busca de entender as raízes das dores, das doenças e para poder colaborar, contribuir com os meus pacientes e para o meu aprendizado pessoal mesmo, né, a manter o corpo desintoxicado, equilibrado. E isso que eu tenho trabalhado já nos últimos 8 anos tem tudo a ver com o tema que é a autoestima, porque são nesses detalhes que você estava falando, né? São os detalhes que são tão valiosos. E eu gosto mesmo de explicar, porque é interessante que a pessoa que esteja escutando tenha essa clareza para poder fazer as mudanças necessárias para que você se cure, para que você se liberte daquela dor, ou que você até mesmo faça o processo de prevenção, né? Então, não focando apenas em coisas superficiais, né? Naquilo que a gente costuma sempre estar ali remediando e tá com dor, toma dipirona, tá inflamado, toma um anti-inflamatório, mas sim ir buscando as origens dos problemas, que não são simplesmente físicos. E é aí que eu gostaria de já entrar no assunto da autoestima. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto de falar.
E é uma coisa que eu também estou em busca, assim como todos nós, como todas as pessoas que vão participar aqui, acredito que se estão aqui é porque também querem e têm vontade. Eu acho que a autoestima é a coisa que nós temos de mais valiosa. Porque eu falo assim que a autoestima tem tudo a ver com autorresponsabilidade do que a gente faz, tanto com o nosso corpo como com as nossas questões emocionais, a nossa energia, a nossa espiritualidade. Então, aquele link que você até falou, as pessoas às vezes não sabem que hormônios e neurotransmissores têm a ver com autoestima. Isso é uma coisa extremamente maravilhosa, que os hormônios e os neurotransmissores, eles são, eu falo assim, que são partículas divinas que o nosso corpo tem capacidade de produzir. Lembrando que hormônios e neurotransmissores nós produzimos, né? Nós temos a capacidade de produzir. Então, eu falo assim sempre que o pulo do gato é a gente saber provocar o corpo para ter neurotransmissores e hormônios equilibrados, né? E isso é muito, muito maravilhoso, porque é uma coisa que nós temos a capacidade de estar promovendo. Eu falo que assim, vamos provocar o corpo para isso daí, A né? resposta, né, que ele dá. Você cutuca ele e ele te responde com Só que se isso. você não Quando a gente cutucar, se conhece, você não como é legal, provocar, né, que a gente conhecendo. exatamente. Só que se você não provocar, se você não promover esse ambiente, ele também não Ele não vai produzir. produz, Então, uma exatamente. coisa que poucas pessoas sabem é que o que eu como interfere na minha produção de neurotransmissores. Então, o que eu como está relacionado com a minha produção de serotonina. Aí as pessoas falam, nossa, então tem tudo a ver a minha alimentação com o meu estado emocional, com o meu estado de bem-estar. E tem tudo a Tanto que a ver. gente vai fazer os exames, né, Sassá? E aí eles pedem lá, tem a dietinha, né? Não coma abacate, não coma ovo, não coma berinjela, não coma, né? Para E fazer só o é teste da alimentos serotonina, né? extremamente nutritivos, né? Antes da gente fazer o exame, o teste, enfim. E eles têm lá, eles tiram alguns alimentos, né? A gente deixa de Mas comer por por que algumas isso? horas para poder Porque não influenciar, né? sim, porque o que que acontece? 90% da nossa produção natural ali de serotonina é no intestino. Só que ela vai agir onde? No sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma dieta que é compatível comigo, que é saudável, eu tenho uma produção mais equilibrada de serotonina. E isso me dá o bem-estar. E o remédio não faz essa produção. O remédio, eu falo que ele faz uma reciclagem da serotonina. Então, uma pessoa que toma um remédio para ansiedade, para depressão, não produz a serotonina. Ele sim fica reutilizando ela ali várias vezes. Então, você tem essa Isso sensação é de outra bem-estar. coisa que eu acho engraçado, porque logo que a gente começou a fazer live, fazer os eventos, a gente já fez algumas coisas, já saiu junto, retira, essas coisas, tudo ela sempre explica, né? Essas coisas. Eu lembro que muita gente já ficou assim, que tipo, produz hormônio no intestino? Isso é uma coisa que muita gente não Não sabe, sabe? né? E eu acho É. uma coisa tão importante, ou seja, se o teu intestino não está bem equilibrado, né? Seja com as bactérias certas, etc e tal, com uma alimentação Vai adequada, se não alterar o está seu limpo, estado né? Se não está de... limpinho e tudo mais, assim, Uhum. compromete todo o sistema. Então, quando a gente fala, né, que morre pela boca, né? Ali que nem peixe, né? Tem o ditado da vovó lá. É porque faz todo sentido, né? O que você come influencia de todo jeito, Sim, inclusive no seu bem-estar. sim. Então, existem os neurotransmissores estão relacionados com o nosso bem-estar, estão relacionados de certa forma física, né? Porque é algo físico que meu corpo produz com bem-estar e autoestima. Eu fico bem comigo. Então, é uma coisa do corpo mesmo. Eu falo que é um presente que o nosso corpo dá quando ele é bem cuidado, quando ele está É. sendo amado, né? Aham. Então, quando você se ama, você Uhum. se cuida, você se alimenta bem, né? Então, a Uhum. alimentação saudável está relacionada com o meu bem-estar, da mesma forma como a atividade física também. Então, quando eu faço Sim. atividade física, tá? Eu vou ter uma produção, um estímulo, eu provoco, é mais uma forma de provocar meu corpo também a produzir neurotransmissores. Daí entra bastante as endorfinas, né? Que eu falo que são as nossas morfinas naturais, Sim. que vão deixar a gente
com menos dores, que vão deixar a gente com mais, sabe, empolgação, aquela sensação de bem-estar que quem pratica atividade física de forma contínua, uma corrida, bicicleta, qualquer tipo de atividade física, você tem essa sensação de bem-estar. Então, é mais uma forma de provocar o corpo a dar essa sensação de bem-estar, né? Então, Tanto que outra eu uso coisa... a corrida como a corrida é meu remédio para tudo, assim. Pode estar doendo qualquer coisa, incomodando qualquer mal-estar, é só ir correr que passa. Sim. Então, só que a gente Exatamente o que usa, produz, né? veja bem, quando a gente começa daí a fazer uma combinação de coisas, então eu como bem, aí eu vou fazer uma atividade física, no caso a corrida, dependendo de onde você vai ou o exercício que você faz, se for em contato com a natureza, é ainda mais poderoso, né? Então, esportes em conexão com a natureza, um surf, um kitesurf, fazer trilha, então é ainda mais poderoso, porque a natureza também faz, o contato do meu corpo com a natureza também estimula a produção de neurotransmissores. Sim. Né? Então, eu vou ter mais dopamina, eu vou ter mais serotonina, eu vou ter mais endorfinas. E aí, você vai entendendo que você vai promovendo essa sensação de bem-estar para o corpo quando você se cuida, né? E aí, outra coisa relacionada com um estado de bem-estar é você estar no estado de presença. Normalmente é terapia para algumas pessoas o esporte, é terapia para a pessoa a corrida, porque ela está ali presente. Eu estou fazendo um esporte, eu estou tão concentrada. Eu pego muito isso de esportes que são mais intensos, né? Você pega um esporte até mais radical, um Pintura, paraquedismo, né? um Que você tem que surf, um estar kitesurf. mais atento. Você está presente, tudo Não some. tem O como tu resto ficar do pensando mundo, na morte da bezerra, né? exatamente. Então, isso é um treino, não só para o teu corpo, mas é um treino para a tua mente, Exatamente. para trazer você para aqui e agora, né? Aqui e agora é Ontem onde eu tudo até falei, acontece. ontem eu até na live com a Evelyn, eu até falei. Oi, agora ficou sem conexão. Agora melhorou, Não, voltou. peraí. Porque ele travou. Eu liguei errado o negócio da luz ali, o sensorzinho Agora tá ali. ótimo. Voltou. Não, ontem eu falei até na live da Evelyn, com a Evelyn, que assim, a gente às vezes vai fazer uma atividade física, por exemplo, correr, o meu caso, né? E aí eu vou falar por mim, porque eu tive essa experiência, né? Eu sempre corri, né? Faz, enfim, muitas décadas que eu corro, e eu sempre corri. Antigamente a gente não tinha todos esses recursos tecnológicos, né? Chegou uma hora que eu comecei, quando eu treinava triatlo e tal, eu usava muito relógio, porque tinha um treino, aí tem os batimentos, tem toda aquela coisa que tinha que controlar. E eu fui percebendo que eu não prestava mais atenção no corpo, eu me guiava só pelo relógio. Então ele me dava ali o sensor. E como eu fui perdendo essa percepção. E chegou uma hora que eu deixei de usar o relógio. Eu falei, cara, eu não estou mais sentindo se meu coração está a cento e pouco, eu não sei mais. Eu não sabia mais aquele limite, porque, sabe, você transfere, aí a tua mente vai cuidar de outra coisa, né? E aí eu larguei isso. Mas aí eu fiquei também durante um tempo usando muito fone de ouvido. Botar um podcast, botar uma música, botar sei lá o quê, que é outra distração. E aí chegou a hora que eu falei, cara, realmente assim, onde que está a minha cabeça? Né? E aí eu deixei mesmo de usar qualquer coisa. Então, assim, eu vou correr, é só eu e a corrida. Não tem nada. Eu não ponho fone de ouvido, eu não boto um sensorzinho, E na nada. realidade isso acaba sendo um treino para isso, É, para esse estado de presença e aí eu mesmo. fico ali, eu vou correr, eu vou só correr. Então, assim, hoje eu sei meus batimentos, eu faço intervalado só sentindo. Só sentindo. Né? Às vezes eu levo o celular, boto para ele medir, dá certinho lá, mas eu não me guio por aquilo. Então, assim, é bem que tu falou, assim, como a gente pode usar uma coisa que é boa para treinar já outra coisa que é boa. Isso me ajudou muito com o estado de presença também. Né? Me ajudou muito, assim. Então, acho que isso é uma coisa interessante que tu falou, sabe? Realmente, o estado de atenção, fazer uma única coisa por vez e fazer com atenção, principalmente quando a gente vai trabalhar com o corpo. Né? Está bem presente ali quando a gente vai trabalhar com ele, não importa o que seja, dentro de uma academia, às vezes é uma coisa que você faz todo dia. E aí tu já nem está mais tão ligada, já faz meio que no piloto automático. Então, será que isso está sendo bom mesmo para o teu corpo? Ou tu só está
com aquele ideal ali na cabeça, aquele hábito, costume. Tu nem sabe se naquele dia o teu corpo realmente precisa daquilo, porque tu não está sentindo, É né? a coisa de se observar e não ser guiada por outros recursos. Então, essa Isso, coisa isso. de Achei muito legal tu tocar eu nisso, que consigo acho me bem importante. observar, né? É. Agora, o que que tem a ver isso que a gente está falando sobre neurotransmissores e tudo que estimula neurotransmissores com a autoestima, né? Porque a gente confunde muito, eu vejo muitas pessoas chegando até o consultório, conversando comigo e dizendo que elas estão com autoestima baixa e sempre colocando a culpa em algo físico, né? E isso é uma coisa muito comum porque é confundida. E a gente eu e você já conversamos muito sobre isso, já fizemos eventos sobre isso, como existe uma confusão da autoestima com a autoimagem, né? Exatamente. E por mais que muitas pessoas, quando a gente fez até a enquetezinha, as pessoas falaram que não, que são coisas diferentes. Muitas pessoas até sabem que são coisas diferentes, mas acabam se confundindo ali. No dia a dia você se confunde, né? Sim. Então, a ideia é trazer essa coisa do autoconhecimento, da gente ter a autorresponsabilidade, porque se a gente se perde nisso, se eu não sei quem eu sou, como que realmente eu posso, o que que eu posso fazer para me sentir bem? O que que realmente eu gosto? O que que realmente eu quero fazer, né? Quando você não tem essas respostas, que são respostas do autoconhecimento, você acaba se perdendo e você confunde o que você é com o que você tem, né? E Sim. nós, inclusive, nós temos este corpo. Esse corpo, ele é uma, como eu falo, é uma ferramenta maravilhosa de experiência nossa aqui neste mundo, mas ele não é o que eu sou, né? Eu me manifesto através dele, mas ele não resume quem eu sou. Então fica uma confusão muito grande. E a coisa É mais só uma casa que difícil a gente mora, né? e é muito complicado você trabalhar a autoestima de fato na essência dela que é dentro, através desse autoconhecimento. E quando você tem essa consciência, entendi, é isso, eu tenho que saber quem eu sou de verdade, né? E aí eu vou começar a me cuidar melhor, como consequência, a autoimagem vai me agradar mais. Então eu falo que a autoimagem ela é uma consequência da tua autoestima, mas são coisas distintas. Elas podem até a autoimagem pode até auxiliar na tua autoestima, mas ela não é o que vai definir, né? Ela na E tem realidade é toda uma uma consequência. questão, às vezes, também dessa distorção, tanto que está hoje, por exemplo, essa semana atendi uma menina que ela é muito incomodada porque ela está um pouco Acima acima do do peso. peso, né? E aí ela chegou com a queixa assim, que ela sabe que ela tem que ir para academia, mas ela não consegue. Sim. Ela sabe que ela precisa emagrecer, mas ela não consegue. Ela sabe que ela precisa de um monte de coisa, mas ela não consegue. Então ela estava nesse dilema, né? E aí, enfim, a gente foi. E aí, engraçado, porque assim, ela não tinha uma ideia dela. O que era o ideal para ela, o que era bom para ela, não. Ela só estava perseguindo o ideal coletivo, né? Então, para o coletivo, ela estava acima do peso, né? Mas na cabeça dela, não. Então, olha o conflito que estava. Ela não Eu achava que realmente estava não ruim. sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, como que eu E aí gosto. ela só quando ela olhava fora, ela queria se encaixar, não se encaixava. Quando ela olhava dentro, aquilo não estava incomodando ela. Então ela estava naquele conflito, né? De ter que atender uma demanda e, ao mesmo tempo, não é exatamente o que eu quero. Então, isso é uma coisa porque o discernimento fica comprometido, né? Porque não tem o ideal de certo e errado. Lógico, né? A Organização Mundial de Saúde diz, ó, o peso, o que, não sei o quê, tem a proporção lá, o IMC, não sei o quê. Mas, assim, é uma coisa de bem-estar, porque a autoestima, na verdade, é como eu me enxergo. Qual é o valor que eu vejo em mim? Não é estético, não é como eu me enxergo de bonita ou feia, né? O gordo ou magra, o alto ou baixa, né? Qual é o valor que eu vejo que eu tenho. E o meu valor não necessariamente está numa cinturinha dessa grossura, num Não, de 38, forma né? Ou alguma. no Mas o cabelo que que grande, louro, acontece? olho As azul, coisas se confundem e eu se começo a achar que confunde. a minha autoestima é a minha autoimagem, É, né? é, E eu vou começar a me comparar quando você não sabe quem você é.
Quando você não tem esse Exatamente. Porque é um autoconhecimento. trabalho meio de É, dentro para fora, né? Então, assim, exatamente. eu nunca vi uma pessoa que está bem com ela, bem resolvida, que tem todo um trabalho, né, de autoconsciência bem assentado, que tenha problemas estéticos. Sim, Porque é problemas que natural. ela considere problema, É, né? e Que ela geralmente a considere. pessoa Uhum. esse tipo de pessoa que tem esse trabalho, ela tá no peso ideal, ela tem uma saúde boa, ela tem pele boa, ela tem tudo. Por quê? Porque é um reflexo, Sim. né? Porque se você tem autoconhecimento, você sabe o que o seu E, corpo precisa, as e horas um de sono, você detalhe sabe o é esporte assim, ideal, né? e o detalhe é que quando você está bem dentro, você está bem resolvida, você realmente tem autoestima, você vai estar dentro do que é ideal para você, Para né? você, exatamente. É. Esse Essa senso estético, comparação, ela acaba, né? exatamente, Essa exatamente. adequação de você querer se adequar para poder ser aceita, para poder não ter julgamento, o que vão falar, o que vão pensar, né? Isso é complicado mesmo. E isso é tudo falta de um trabalho interno, né? E como isso compromete a saúde de modo geral, né? Sabe? Porque aí se Sim, submete a procedimento, a dietas loucas, né? E aí esse mental, né, e emocional que fica muito distorcido, ele interfere em toda essa produção hormonal, principalmente para as mulheres, né? sim. Então, compromete os hormônios todos, e aí começa, né? Aí, lógico, aí vem a desordem física, porque inevitavelmente vai vir a desordem física, né? Então, assim, é bem sutil quando a gente fala disso. Então, normalmente as pessoas que estão em busca da autoestima através de questões físicas, da autoimagem, muitas vezes estão com o corpo tão desregulado, com neurotransmissores e toda a parte hormonal tão desregulada, por não estar provocando esse equilíbrio, né? Então, você tem neurotransmissores baixos e isso patologicamente vira uma coisa patológica, porque daí você começa realmente a ter um déficit da questão emocional, então você começa a ter um comportamento de ansiedade ou depressão por conta de baixos níveis de neurotransmissores. Se a gente for parar para ver tecnicamente como as medicações para isso funcionam, elas sempre vão atuar em nível de neurotransmissores. Como eu falei, nunca promovendo, não vai para fabricar mais, mas eu vou trabalhar de alguma forma que eles fiquem fazendo mais tempo o efeito aqui e dando o bem-estar que eu posso conseguir naturalmente. Não estou dizendo que as pessoas têm que pegar e largar a medicação, mas enquanto você está aqui com o remédio, você está aqui trabalhando as raízes do Tem que problema. desenvolver, Você né? está Uma estimulando e alternativa. provocando, sabe? Estimulando o teu corpo a produzir aquilo que está faltando. Então, só Sim. repetindo, como é importante a questão da alimentação, para a autoestima, para o teu bem-estar. Como é importante o contato com a natureza, a atividade física, o teu corpo está em movimento, produzindo aí as endorfinas, né? O teu corpo te dá recompensa, vai te dar recompensa. O estado de presença, bons relacionamentos, abraçar as pessoas, né? Fazer parte de um grupo que esteja ali contigo, é aquela coisa de fazer parte de tribos, né? Que te fazem É, bem. sentir pertencente, né? Se eu me sinto pertencente. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha essa alegria que é dentro. E Aí você vai fora as coisas vão. reconhecendo o teu valor por isso tudo, né? É um É, conjunto de coisas, né? é. E a Então, autoestima é isso, né? A gente saber o nosso exatamente. valor, reconhecer, né, o É. nosso valor. Eu sei quem eu sou, então eu reconheço o meu valor. Eu me amo, eu não é aquela coisa que eu não preciso de ninguém, mas eu não vou me basear simplesmente pelo o que os Sim, outros não acham. é de Então, fora para dentro, é de dentro para fora, é, né? então, eu não É um processo preciso, não de faço volta. esperando o reconhecimento, porque eu consigo me amar de fato, né? Então, quando a gente sabe quem é, quando eu sei quem eu sou, então isso é o mais poderoso, isso é autoestima. E é muito complicado, às vezes, a gente falar isso para uma pessoa que está com baixa autoestima, colocando a culpa na autoimagem, porque nós estamos falando de coisas diferentes, né? Sim, Então você sim. quer resolver aqui tratando aqui, né? Então a grande dificuldade é mostrar para as pessoas que são coisas diferentes e vão ser tratadas de formas diferentes. É por isso que Sim. fica muito essa busca pelo corpo perfeito, pela perfeição, aquela coisa idealizada. Uhum. E a pessoa, mesmo assim, quando está dentro desses padrões ali que foram colocados pela sociedade,
você ainda tem o vazio, né? É, E isso é uma coisa muito é. séria. Sim, sim. Isso é uma coisa muito séria. E Então, normalmente é aí que vem essa parte da desordem mental mesmo aí, né? Que às vezes precisa ter uma porque você está intervenção até querendo arrumar uma medicamentosa. coisa focando em outra. Eu não vou Sim. resolver isso se eu estou ali, em outro local. Uhum, Por uhum. isso que é tão poderoso. Eu acho essa informação, ela é muito, muito valiosa para as pessoas não ficarem tentando remendar o lugar errado, tentando É, arrumar o lugar errado, né? tá com uma dor no ombro e tá fazendo fisioterapia pro joelho. Exatamente. É mais ou Você menos não isso. vai, você não é por aí. Então essa coisa É, por isso que eu falo, autoestima é autorresponsabilidade comigo, é autoconhecimento e essas coisas simples do dia a dia que vão promover a minha produção de neurotransmissores. E aí é interessante ver como as pessoas começam a ficar nesse comportamento compulsivo de comer, ou de beber, ou de qualquer tipo de droga, ou de comprar. Eu fico uhum. num comportamento compulsivo quando eu tenho baixa autoestima, quando eu tenho essa produção baixa de neurotransmissores, quando eu não sei quem eu sou, o que eu Porque você gosto, o que fica eu quero. fica buscando Fora, buscando fora. essa sensação que o neurotransmissor dá através de algo externo, né? De Através executar de algo algo externo. externo para sentir. Aham. Então, a autoestima, ela tá na raiz de muitos problemas físicos e emocionais. Por isso que é um Sim. tema tão, tão poderoso. Uhum. E eu acho que não é claro para a grande maioria das pessoas que a falta de autoestima é a base, é a raiz do problema de tantas pessoas, Sim. né? Que E todas aí até a compulsão, né, Sassá? Porque, por exemplo, se a gente falar de dopamina, que é um hormônio que é facilmente estimulado, né? sim, Então você acaba, por exemplo, pegar uma coisa bem básica, assim, se pegar, tu fica procurando um prazer imediato ali, né? Vamos falar de, por exemplo, pornografia, né? Se o cara vê uma pornografia, ele vai ter aquela resposta hormonal, obviamente, uma né? explosão de dopamina. É, Uhum. mas aí o que acontece? Um caminhozinho curto ali, Sim. aí o que Sabe o que acontece? que eu No médio prazo, ele tem dificuldade de se relacionar com a pessoa. Sim. Por quê? Sabe o que que Porque eu sempre explico, Cid? Que é como, assim, a dopamina, ela precisa ser conquistada, sabe? exatamente. Imagina que você participou de alguma competição, alguma coisa, e aí você burlou a regra, alguém fez você ganhar, e você ganha, mas você não fez por onde? Você, Sabe que não mereceu você aquilo. as pessoas acham que você ganhou, mas você burlou o É. sistema, sabe? Aham. Você pegou um atalho errado, entendeu? Quando você, enfim, não teve o merecimento. É bem essa Uhum. palavra. Quando você não tem o merecimento. Então a dopamina, ela é uma coisa de recompensa, mas eu preciso fazer minha parte, né? Então eu Sim. participo da competição e eu ganho, e aquele momento lá tem adrenalina, tem dopamina, tem toda aquela alegria. É uma recompensa de algo que eu E construí. no médio prazo, se a gente tem esses atalhos curtos, a gente deixa de ter persistência. Você E não aí, sabe o que é quando, persistência. quando a gente fala assim que quando a merenda vem de graça, é mais ou menos isso, né? Quando vem através de pornografia, quando vem através as redes sociais fazem muito isso, né? Faz Essa coisa muito. dos Um likes e monte de tudo. like lá, tá E linda aí. essa coisa instantânea. As drogas fazem isso, a cocaína faz isso, né? Então você tem uma recompensa sem o merecimento. Você simplesmente teve um estímulo muito poderoso, mas que não foi Uhum, algo saudável, não foi algo natural, não é fisiológico. uhum. Então, Eu o acho teu que isso corpo fica no vício mesmo. é, isso além do vício, assim, eu acho que isso é uma coisa que atrapalha tudo que a gente falou até agora. Porque, por exemplo, se a gente falar hoje do Instagram aqui, né, que é o mais usado nessa finalidade, aí o excesso, aquele monte de filtro aí, muda o corpo inteiro, aí fica um corpinho todo bonitinho. Aí o que que acontece? Se a pessoa acha que aquilo ali, aí ela mostra, tem um monte de like lá e tal, ok. E ela se satisfaz com aquilo, ela no outro dia não acorda cedo para ir na academia. Ela não vai prestar atenção no que ela está comendo, né? Por quê? Porque ela recebeu ali, né, os elogios, ela recebeu ali já
né? Teoricamente, ela tem uma foto dela bonitinha, do jeito que ela gostaria, na cabeça dela, ela entende que é o certo. Então, assim, isso tira a vontade, né? A disposição em você fazer algumas coisas, né? Isso eu acho que é uma coisa muito séria. Acho que a dopamina hoje tem sido extremamente prejudicada, né? E ela é esse hormônio assim, que dá essa força para a gente, né? Que dá essa vontade, esse estímulo, né? A persistência. Você pode ver que hoje, de forma geral, a persistência não é uma das virtudes que está sendo muito explorada. As pessoas desistem muito fácil. A maioria nem sequer tenta. E isso é falta de dopamina. Sim. A dopamina certa, não essa dopamina, né, Instantânea. curta, falsa, né? A Não é dopamina essa certa. dopamina miojo. Eu É, falo. porque, ó, se você pesar, olha só, até para você emagrecer, cara, tá tudo bem, tem todo um conceito, mas tu vai na academia, para te emagrecer, tu tem que ganhar músculo primeiro. Porque o músculo Vai vai ativar seu diminuindo a metabolismo. Sim. gordura do corpo e aumentando o músculo. Quanto tempo leva para isso acontecer? Cara, pelo menos 2 anos para você começar a ver os resultados. Aí tu taca ali um remedinho, né? Ou aquela dieta louca ali de 1 mês, 15 dias. Aí você vê um pequeno resultado. Aí o que que tu faz? Tu vai fazer 2 anos de academia ali, todo dia pesado. Não, é um caminho mais curto. Mas esse caminho curto tem um preço. Tem um E preço. esse preço geralmente é caro, muito caro. E as pessoas, claro que em algum nível de consciência a gente sabe que esse não é o melhor caminho. Mas é isso que eu estou falando, as pessoas estão meio viciadas com Sim, no com mais esse caminho, rápido. pegar o É no mais jatinho para, rápido. né? É o mais Né? rápido. Isso eu acho uma coisa legal. Fala um pouquinho disso, Sassá, que eu acho que é muito legal a gente, né, tomar consciência disso. Sim, eu acho que nós temos que entender que para a gente ter o equilíbrio e o equilíbrio tanto dessa questão física, de neurotransmissores, o equilíbrio do corpo, ele precisa ser construído. Então, o mais saudável realmente é você ter a consciência que você tem que dar aqueles estímulos que nós falamos logo no início, né? Então, é o exercício físico, é a alimentação, é o mais saudável Então, possível, né? O estado de presença, o contato com a natureza, processos de meditação, é o autoconhecimento e é o autocuidado. Quando a gente acaba fazendo, por exemplo, eu quero perder peso, então eu vou usar um inibidor de apetite, eu fico sem fome, eu não como. Só que isso é antifisiológico. Você passar o dia inteiro sem fome, você passar um mês sem fome, né? E aí tem um efeito colateral. E quando eu não posso usar, claro, não posso usar esse remédio por ad eterno, não posso ficar o tempo inteiro com ele. Então vamos dizer que em 2 meses eu tive a perda de peso porque estava ali bloqueada pelo remédio, o meu apetite. E aí eu não fiz de forma equilibrada outras coisas. Quando o remédio sai, a minha fome faz o quê? Ela volta? Ela volta. E aí e geralmente volta um eu não leão, né? Volta desenvolvi indomável, recursos, né? eu não vira uma fera, né? Volta um monstrinho. E aí eu não consegui nesse período trabalhar recursos do meu dia a dia, da minha rotina, que possam fazer a manutenção daquilo tudo que eu conquistei, porque na verdade foi um negócio maquiado. Não sou eu naturalmente, sou eu ali suprimida por uma medicação Uhum. que tem efeitos colaterais, que, enfim, da irritabilidade, você pode ter problemas de pressão alta, enfim. Mas essa não é a questão. Mas sim que você não trabalhou as origens, né? Por que você está com tanta fome? Tá muito relacionado a questões emocionais, a carências. Então, tem que fazer terapia? Claro que tem que fazer terapia. Porque você está com um nível de ansiedade em desequilíbrio. Por outro lado, tem que ter exercício físico, tem que ajustar a alimentação, tem que limpar teu terreno biológico, tem que suprir carências hormonais, nutricionais, ou seja, tem um trabalho de base que tem que ser feito para quando essa medicação sair, no caso, se a pessoa estiver usando, ela possa dar manutenção ao processo. E se você fizer esse trabalho de base, tanto físico como emocional, energético, não, na verdade, nem precisa da medicação. Isso que é o mais poderoso. Tem um resultado muito mais saudável e duradouro, porque não é dependente do uso daquilo. Só que a forma do imediatismo é muito grande, então você vai no comprimido que tira a tua fome.
Então é muito complicado você mostrar o que é o melhor e não simplesmente ir pelo tempo, né? Pelo mais rápido, pelo mais fácil. Sim, é Pelo o mais caminho mais fácil, curto, é. o caminho mais curto, né? Então, Uhum. essa questão, voltando lá na dopamina, é um problema seríssimo, né? Todo esse nosso mundo digital, ele dá essa recompensa Imediata. de graça, ela não é conquistada. E isso é um problema seríssimo, é um problema sério, porque daí gera compulsão, é o que está relacionado com os vícios mesmo, né? É. E uma coisa muito interessante é que quando a pessoa usa medicação para ansiedade, que são os recaptadores seletivos de serotonina, vai bloquear também a produção de dopamina. Então, um monte de gente que toma ansiolítico está prejudicando a produção de dopamina. Dopamina. Então, é uma coisa que vira uma bola de neve, sabe? A Vira uma pessoa tem bola de pouca neve. disposição, né? Assim, ela não tem muita força de vontade, E aí né? E a Garra, aquela pessoa coisa. não consegue, de fato, mais uma vez, trabalhar a raiz do problema. E sem dopamina você perde a libido também. Você perde, Sim. eu falo assim, perde não só a libido na questão sexual, mas também perde o tesão pela vida, né? Você fica Sim. menos criativo, você fica com menos vontade de viver. Não é Uhum. simplesmente parte Uhum. da parte sexual, mas você Uhum. fica morna em todos os aspectos da sua vida. Então É. é muito Eu importante tenho. saber que É. a medicação precisa estar ali por um tempo, mas que tem que ter esse trabalho de base em paralelo. Isso é legal. Eu tive um professor que ele falou isso na hora que ele estava explicando essa resposta cerebral aí da medicação, né? E aí ele estava falando assim, ele falou assim, o problema do remédio, a medicação, é que se você tomar 10 anos, no dia que tu tirar ele, tu tá pior do que quando tu começou a tomar. Tu não tá melhor, porque o remédio, ele não te cura, ele não te melhora, pelo contrário, ele faz até algumas desordens, outras no corpo físico, Sim. algumas outras coisas. Ele falou, já se você fizer aqui uma intervenção, né, nesse processo mais Uhum. terapêutico, psicológico, emocional, etc., mental, o que que acontece? Daqui a 2 anos você tá zerado, e Sim, às acabou, vezes tá muito, curado. O às vezes até remédio antes, não te né? cura. Mas como eu te E eu achei falei, engraçado, porque né? O neurocirurgião falar isso, né? O remédio não te cura. Ele falou, ele faz, mas claro, às vezes é necessário, você está com suicídio, não sei o quê. mas Enfim, em às nenhum vezes é momento necessário. aqui a gente falou que não é para a pessoa tomar o remédio, tem É, indicações. Só que eu sempre falo para os meus pacientes, ó, você vai continuar com esse remédio, falo assim, agradeça que ele existe, porque ele está te ajudando. sim, Só que não sim. é ele que vai te curar. E quando eu É. falo que ele Ele não vai aumenta a produção de brecar, né? Você está ladeira neurotransmissores, abaixo, ele breca ali e alguma coisa tem que te ajudar a voltar isso. ali, né? Que Então, não quando é eu o falo para as remédio. pessoas que ela está usando o remédio, que tem que continuar, mas o remédio não está produzindo mais neurotransmissores, as pessoas não sabem, É, né? E isso aí é aí, informação legal mesmo. As pessoas não normalmente, sabem disso. Elas acham normalmente, que o remédio produz, né? Que o remédio resolve, e né? aí, quando a pessoa fala, eu estou tomando já um ano, vamos dar um exemplo, eu estou tomando um ano tal medicação, será que não está na hora de fazer desmame? E aí, só por conta de você ter tomado, vai ser hora de desmame? Depende, porque o que você fez nesse um ano? Você só tomou o remédio? Ou você tomou o remédio, fez alguma atividade física, Mudou mudou seus hábitos, seus né? hábitos Mudou os físicos, condicionamentos, né? mudou tuas crenças, mudou, fez terapia, teve, sabe? O que você fez para você se curar de fato? Então depende. Então você pode ter tomado um ano e nada aconteceu de diferença, ou até às vezes Uhum. piorou, às vezes a Pode ter dose só tomado foi 3 meses aumentando ao e já longo de um ano. resolver se tem uma Ou alternativa, né? então, nesse um ano, se você fez esses ajustes necessários na tua vida, sim, é possível começar a fazer um desmame com sucesso, Sim. né? Então, tudo isso está muito relacionado com autoestima, está muito relacionado com essa questão do autoconhecimento, do autocuidado, de você se valorizar, se amar, se enxergar, né? Então, é muito profundo, é muito profundo. Então, ele na ausência de uma autoestima legal, né? Quando você não tem isso equilibrado, vai levar, sim, uma grande chance de vícios, de compulsões,
de problema com a autoimagem, problemas com Uhum, peso, problemas de ansiedade, de depressão. Então, assim, e é só isso que a gente vê. Muito disso a gente vê sim. todo dia. Todo Uhum, mundo conhece alguém assim, todo mundo já teve contato com pessoas assim, porque é muito comum. Então eu uhum. vejo que nós estamos no meio de uma sociedade com baixa autoestima, de É, uma forma a geral. Carla colocou aqui, eu não sei, não sei o que que ela é, mas ela colocou assim, ó, tudo a ver com o que tenho vivido na clínica com meus pacientes. Aí, crise de ansiedade, vícios alimentícios, baixa autoestima e pouco senso de valor próprio. Eu não sei o que É, que ela faz. Carla, escreve aí o que tu faz. Mas é exatamente isso. é. E eu acho que isso é uma coisa que tu vai no consultório o dentista relata isso, o cabeleireiro diz isso, uma esteticista diz isso, um Sim. médico diz isso. Gente, aonde você vai, cara? Vai na padaria, o cara me diz isso, porque a gente tá muito na cara, né? As pessoas estão realmente. Ah, ela é Psicólogo. psicóloga, é isso mesmo. E é Então, isso. assim, a gente vê que isso é uma coisa assim, generalizada, e como as pessoas andam, né, com pirizinho, buscando isso em tudo quanto é lugar que elas vão, elas estão com aquele pirizinho na mão ali, pedindo uma esmolinha de autoestima, né? Isso é um negócio Então, que tá assim, sério mesmo. quando a gente, quando eu vou falar agora uma coisa que às vezes as pessoas interpretam mal. Então, para eu não ser mal interpretada, eu já vou explicar um pouquinho antes, porque eu não estou dizendo que você não tem que ter sua Vai essa fase ser vaidade. cancelada. Você não tem, você tem que ter sua vaidade, o seu senso estético de beleza para você, né? Então, eu fiz uma maquiagenzinha, coloquei rímel agora para ficar mais apresentável de como me agrado na frente da câmera para fazer parte da para participar da live. E isso Uhum. não tem nenhum problema. Só que isso não vai resolver meu problema de autoestima. Esse é o ponto. Então, as pessoas estão querendo comprar autoestima no salão, com arrumando cabelo e sobrancelha e cílios e tal. Vão Uhum. arrumar Uhum. autoestima lá, mudando o dente e tudo isso. E eu não estou dizendo que isso não deve ser É feito. errado. Só que É, você tem que uhum. entender que isso não vai resolver teu problema de autoestima. Não, pois é, Esse é o ponto. você está fazendo isso por quê? É a motivação que é o X da questão. Exatamente. E só que isso não vai resolver o seu problema de autoestima. Esse que é o grande pulo do gato. Você não tem É. que E deixar de até fazer, naquele mas a dia do workshop motivação que a é que gente, vai. é, naquele dia do workshop que a gente fez, lembra que eu estava até com aquele artigo lá que tinha que era tipo, sei lá, 85% das mulheres, vamos falar Ah, das mulheres, que olha das no mulheres. espelho? Não, daquele dia que a gente fez com coisa do espelho, mas eu tinha lido um artigo, acho que eu falei até Aham. contigo, Luciana, que 85% das mulheres, quando tem um problema de autoestima, que é uma questão, né, mais psicológica, mais emocional, mais mental, o que que elas fazem? Elas não vão atrás de um psicólogo, psicoterapeuta, Uhum. psicanalista, elas vão o quê? Na esteticista. Sim, Então, veja como você está indo buscar o remédio errado no lugar errado, sim. né? Porque você não está indo resolver o problema certo. Exatamente. Você está, Sim. é a mesma coisa, está com problema no ombro, está fazendo fisioterapia para o joelho. Vai deixar o Então, joelho legal? Vai, mas não é o joelho que está doendo, né? Quando você for mexer o braço, você vai sentir. Então, eu acho que é só um entendimento errado. Não é que não pode, você pode fazer a cirurgia plástica, você pode fazer o que quiser. A questão é, qual é a motivação para te fazer isso? Então, se essa motivação vem de um lugar de não aceitação, de inadequação, de não pertencimento, de isso, aí sim precisa, né, ver o porquê que você está com essa sensação, e isso realmente é um trabalho de terapêutico, Então, né? Isso é um assim, trabalho se tá, terapêutico. se tá te incomodando, você pode resolver, não é esse o ponto. Só que Não é você isso, bom? precisa, o reforço da tua autoestima, você tem que provocar de outra forma, Sim, né? Então, é realmente através da exatamente. terapia, do autoconhecimento, de Uhum. você provocar teu corpo a produzir mais neurotransmissores, ter sensação de bem-estar, se conhecer, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito, que eu uso muito, né, para mim. E eu falo bastante para as pessoas que me procuram. É que se eu não sei quem eu sou, o que eu tenho começa a me definir, né? Eu É. acho. Uhum. Então, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, eu começo a me confundir com as coisas que eu tenho.
Então, Exatamente. eu viro as coisas ao meu redor, né? Eu começo a me confundir ali com coisas, com meios materiais. Aí empresta valor, né? Aí eu empresto valor do iPhone, eu empresto valor do crachá, sei lá o quê, eu empresto valor do carro X, né? Né? E aí eu começo a emprestar valor. Que não tem Porque, na problema. verdade, assim, é a E mais pirâmide uma do ser, vez né? explicando para as pessoas que não tem problema em ter. A É pirâmide maravilhoso você a poder. pirâmide do ser humano, a nossa base é ser quem somos nós. Essa é a base. Se você não sabe quem é você, você precisa que algo diga. Aí tu pendura em ti, em algum lugar, essa coisa, para dizer quem tu é. Porque tu não sabe quem tu é. Ou seja, tu vai fora perguntar a pessoa, tu batendo tudo na porta dele, quem sou eu? E aí tu pega, de repente tem uma marca, sei lá o quê, de bolsa, de roupa, sei lá o quê, então eu sou isso. Daqui a pouco sai isso da moda, então, e agora? Eu sou quem? Tem que buscar outra coisa para ser. Então, não é uma coisa que a gente ache fora, né? Isso é uma coisa que você tem que achar dentro de você. E esse dentro de você só tem um caminho, só tem um caminho que é terapêutico mesmo, não tem para onde correr, né? E aí, assim, de alguma maneira você vai achar isso. Às vezes a pessoa nem precisa necessariamente ir num consultório, mas ela começa a mudar os hábitos dela, começa a ter mais contato com a natureza, introspectar mais, ela se desconecta um pouco desse estado, ela começa a ter uma visão mais analítica ali, mais reflexiva, ler mais, ou seja, isso ela vai ter uma visão diferente de algumas coisas, né? Então, enfim, tem muitos mecanismos, tem muitos caminhos, né? Quando você quer até de repente mudar teu ciclo de amizade, né? Às vezes você tem um ciclo de amizade ali que gira em torno dessas futilidades aí que a gente está falando, e às vezes você muda para outro núcleo, cara, tua mente já, bum, já dá uma expandida ali, você já muda várias maneiras de ver as coisas. Então, não é uma coisa tão distante, ou que seja cara, ou que requeira isso ou aquilo. Na verdade, é só você querer, né? A primeira coisa é a gente ter consciência do que a gente quer mesmo, né, para a nossa vida. E aí começar a caminhar. E como a gente disse, a dopamina é um caminho. Amanhã não vai estar resolvido, nem talvez mês que vem, nem talvez ano que vem. Mas você percebe que a cada dia você está melhor, né? A sensação do corpo, por quê? Porque gera os neurotransmissores, né? Então, essa sensação de bem-estar, de adequação vai acontecendo, a gente vai sentindo isso. Então, você vai ficando bem. Eu nunca vi uma pessoa bem resolvida, uma pessoa centrada nela, uma pessoa que tem esse nível de consciência, que saiba seu valor. Eu nunca vi uma pessoa dessa feia ou Sim. descontente com a imagem, E né? não é questão de feia, é se sentindo feia. Sim, exatamente. É, Porque o padrão ali, beleza, tem a Gisele Bündchen ali, mas não é o caso. Às vezes a gente olha para a pessoa, a gente não julga a questão estética dela, porque a gente vê que é uma pessoa que está plena naquela condição. Então, não é um cíliozinho que tem ou não tem que vai fazer diferença. A pessoa está bem. sim. A gente percebe quando a pessoa está em equilíbrio, quando ela é uma vibração, é uma coisa assim que ela transmite ali, né? E isso não é de lá para cá, daqui para lá, né? Então Exatamente. você vê que uma pessoa dessa, ela não é sequer julgada pela beleza. Você não vê a pessoa diz, é assim, essa da Na gota verdade, magra. ela até de repente pode ser julgada, mas ela não vai se sentir. Ela Tá não nem aí. recebe A gente olha e isso. vê a pessoa, às Sim, vezes, você não né? recebe. Claro, Tem algo mais ali, tem algo mais do claro, que claro. só uma casca, né? Esse é o Tem ponto. algo mais. É bem aí que é onde a gente tem que chegar, né? E tudo isso que a gente está falando tem muito a ver com esse autocuidado que também vai ajudar no que a gente tem que falar também, que é sobre essa questão da prevenção, do câncer de mama, do outubro rosa, tudo mais que está envolvido, que é uma coisa que eu também queria comentar um pouquinho, que eu acho extremamente importante, que o outubro rosa é muito, muito, muito mais do que simplesmente mamografia e autoexame. Muito mais, né? Até porque mamografia e autoexame você não previne, né? Mamografia e autoexame você vê que tem alguma coisa errada, mas já aconteceu, né? Já Se tá está errado é porque errado, né? já aconteceu. Então não é prevenção, é um diagnóstico já. Já é Uhum. uma coisa que ali vamos ver, ah, beleza, tem um cisto, mas não é grave, tem um nódulo, mas não é grave. Então não é prevenção. Prevenção é justamente esse autocuidado do que você vem fazendo antes. Então essa é uma mensagem que eu acho que ela é muito poderosa também
para você se cuidar todos os dias e quando for para fazer os exames, quando for para fazer os seus periódicos lá, os seus check-ups, você só constatar que você... O que está acontecendo Tá ali, tudo mas a prevenção certo, não é né? ali. A Uhum. prevenção não é ali. É o que você faz entre esses check-ups que é a prevenção. É o que você come, que é o que você... O que tem aqui na tua mente, o que você está guardando de raiva, de tristezas, de mágoas, de coisas, né? Isso é muito, muito, muito mais importante. Então, é provocar os teus neurotransmissores, isso é extremamente protetor, né? Então, o câncer como uma doença inflamatória, quanto menos a gente inflamar o corpo e a mente, isso é prevenção. Então, no meu exercício físico eu faço prevenção. No meu estado de presença, eu faço prevenção. Na minha qualidade de sono, eu faço prevenção. Em ter o hábito de agradecer a tudo e reclamar menos é um hábito de prevenção, né? E toda aquela coisa que aí já o departamento da Sidney, que é a questão do nosso feminino, da nossa parte de energia, né? Então a mama, fiz até uma colinha aqui, está relacionada na linguagem do corpo, na metafísica da saúde, ela está relacionada com doação à vida, acolhimento, desapego, o nosso feminino e a nutrição, não só para um bebê, mas a nutrição da alma, né? Então, quando a mama ela tem um símbolo, um simbolismo muito grande do feminino, essa coisa de doar, de acolher, né? E quando a gente nega isso, tudo, essa coisa do feminino, que a gente fica aquela durona, né? Então eu fico aquela mulher muito durona, aquela mulher guerreira, aquela mulher que faz tudo, que resolve tudo, autoritária, dominadora, controladora, apegada a tudo e a todos. Então eu começo a adoecer minhas mamas. Famoso feminino ferido. Eu começo a adoecer minha mama. Então, não só... Então, por isso que é tão mais profundo a mamografia e o autoexame. São ferramentas maravilhosas, mas que não vão prevenir, que não vão curar. É legal descobrir no início, claro que é. A gente sabe, quem descobre no início tem 90 e tantos % de chance de se curar. Mas aqui a gente está falando em prevenir. Prevenção. É prevenção. E nem chegar lá, né? Não chegar lá e não construir essa Abordar essa doença. missão antes, né? Então, e que vai muito além do câncer de mama, vai além do corpo mesmo, do corpo de Sim, uma sim. forma, de E uma é forma engraçado, geral. porque se você pegar qualquer médico e perguntar quais doenças mais comuns, por exemplo, para as mulheres, é no aparelho feminino. Sim. Né? Então, é útero, ovário, trompa, Ovário, mama. isso aí, né? Então, inevitavelmente é aí. Por quê? Exatamente por essas questões todas, né? Do equilíbrio ali das polaridades feminino e masculino, né? Daquele entendimento todo equivocado ali, né? Da mulher ser masculinizada, que nem o povo fala, né? Esse lugar de conquistar ali, o lugar da mulher, não sei o que, no lugar dos homens. Então, essa distorção toda aí levou as mulheres realmente a sacrificarem isso. Porque esses excessos ali, é muito esforço, né? Para a mulher fazer o trabalho de um Do homem, homem. né? Para a mulher estar Ser igual. num lugar Querer ser de igual. igual com o homem, é muito esforço para a mulher. Então, ela requer toda uma composição corporal diferente, a produção hormonal diferente, a produção hormonal do homem e da mulher é totalmente diferente, né? Então, imagina como é que é isso. A mente da mulher funciona diferente, o emocional da mulher funciona diferente. Isso Então, é um peso a não só mulher para o querer se corpo igualar ao físico, homem como para a questão energética mesmo. energético, Então, é um peso muito emocional, psicológico, todos os grande em níveis. todos os Então, a aspectos. mulher querer se igualar ao homem chega a ser até Uma uma agressão. ignorância. É uma agressão. Não É uma tem, agressão não de tem todas as como. formas. Você está Então, querendo que o abacaxi e a melancia sejam a agora, no mesma coisa, não fundo, vai ser nunca. agora, no fundo de tudo, tanto para a questão dessa prevenção desse câncer que a gente está falando, como para você ter autoestima, vem o autoconhecimento. Porque você só consegue manter esse equilíbrio quando você vai buscar. E aí você vai entender que tem coisas invisíveis e que são as mais importantes. Sim, Né? E aí, sim. já tá perdoando, já perdoou o papai, a mamãe, É já tá da trabalhando as mesma forma, né? origens. É da mesma forma assim, a motivação. Por que você quer tanto, né? Porque o que é o feminino, né? A polaridade feminina é o sentir.
E quando a gente tem medo de sentir, a gente não consegue sentir, está bloqueada por sentir, o que que a gente faz? A gente pula para a polaridade contrária, que é o nosso lado masculino. No lado masculino, o masculino, estamos falando de uma mulher, mas no masculino não tem hormônio feminino. E os hormônios femininos fazem essa funcionalidade do aparelho feminino, útero, ovário, né? Então, olha o que acontece, a gente meio que dá uma inibida mesmo nessa produção hormonal, assim, quando a gente tem certo tipo de atitude. Então, falando aqui de uma questão mental e emocional. E como toda a produção vem de lá, né? Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio, tanto curar nesse nível, né? A gente precisa olhar para esse nível, essas motivações. Por que que eu estou fugindo tanto de sentir? O que tem aqui que eu estou com medo de sentir? Né? De sentir ou do sentir. Às vezes a pessoa não quer sentir, não quer nem saber o que é, e aí está correndo. Então, eu preciso olhar para isso. Porque a consequência de eu pular para o outro lado provavelmente, é isso aí, um câncer a médio prazo. Né? Esse tipo de doença, assim, de um nível muito grave, né? Todas as pessoas que vão por esse caminho, elas pagam um preço muito caro, muito caro. E é difícil isso, porque na verdade a alma, psique e alma é uma coisa só, né? A alma é feminina, tanto no homem quanto na mulher. Então imagina, toda vez que a gente foge do feminino, a gente está negando nossa alma. Alma é nossa parcela divina, é nossa consciência, nosso espírito, é tudo isso. Então, negou isso aí, a gente fica desalmado. Um ser não consegue viver desalmado. Olha que isso. Na verdade, a alma está lá, só que a gente bloqueia, né? A gente corta o acesso para ela. Então, imagina se tu de repente bota, sabe aquelas fitinhas para tirar sangue aqui? Deixa aquele negócio preso ali uma semana, gangrena no braço, né? Não tem como. Então, imagina se você começa ali a sufocar uma áreazinha para não sentir. É óbvio que aquilo ali vai ter uma desordem, vai ter uma doença. Então, as doenças todas são somatizadas daí. As doenças do aparelho feminino, a somatização é da alma. É da alma. Todas. A gente começa a cutucar, é a alma que está doente. Nunca é o corpo, né? Todas as doenças começam na alma. Né? Isso é uma coisa. Mandar mensagem. Isso é exatamente. Se você perdeu sua conexão com a sua alma, o seu corpo, ele tá, né, sem nenhuma conexão. É mesmo que tu tem um celular, nossa, tem um iPhone, sei lá, 22, né, nem o 15. Mas tu não ligou na tomada, ele descarregou. Ele serve para quê? Ele não serve para nada. Então é meio que a alma é como se fosse um plugzinho ali da tomada. Ligou aí, sim, aí esse corpo aqui todo começa a sentir novamente. Tanto que o corpo, ele é o veículo da consciência. Onde é que a gente sente? A gente sente no corpo. Né? Tu não sente na mente. Tu sente no corpo. Né? Porque o corpo que é o veículo. Então, isso é uma coisa muito profunda mesmo. Então, só trabalhando autoconhecimento mesmo, né? Mas, assim, Então, não é a uma coisa raiz de tudo isolada. é isso. Não é uma Raiz de coisa tudo chega aí. isolada. Tanto que, assim, os meus eu mando para a Sayuri, né? Dela manda para cá. Por quê? Porque não dá para ser uma coisa descasada. Eu tenho muitos pacientes que eles começam a fazer todo um trabalho em outros níveis, mas o corpo tá com uma produção hormonal terrível. Tem que regular isso, tem que ajustar, tem que trabalhar no corpo físico, tem que fazer esses estímulos, essas adequações, desinflamar a corpo, blá, blá, blá. E aí precisa de uma intervenção, né? E o inverso também acontece, né? Às vezes a pessoa está cuidando ali da parte física, né, mais biológica, mas ela tem questões em outros níveis, se você não olhar, o resultado daqui fica comprometido também. Então, tudo duas mãos, né? Não tem São como. coisas Uma que não coisa se separam. não se separa, exatamente. Tu vai e faz uma cirurgia no joelho, mas depois tu não faz fisioterapia. Dificilmente tu vai ter uma recuperação boa. Dificilmente vai ter o resultado que você esperava. Então, é preciso ir nessa, todas as etapas para a gente recuperar tudo isso, né? Então, acho que isso enfim, são muitas lives, né? Para Mas eu essa acho conversa. que a mensagem era essa mesmo, de mostrar que tanto para coisas que têm consequência no corpo físico, como para coisas que não são palpáveis, como a autoestima, como coisas. Vem tudo a origem do problema é a falta de autoconhecimento. Eu não querer enxergar, né? Então, é o que eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, trabalhar esses conflitos
Então, sempre é aí que eu vou resolver tanto a Uhum, questão das prevenções, para eu me manter bem, uhum. como para eu ter aquela sensação de bem-estar, poxa, eu ter alegria de viver, eu ter um corpo saudável, eu gostar do que eu estou vendo ali no espelho, Uhum, né? Que eu fico uhum. feliz com todo esse contexto, mas sempre vai começar dentro. Sempre Então, começa